Boa noite. Me chamo Fernando Louredo. Tenho 40 anos e hoje moro em Maceió, Alagoas. Mas sou natural do Ceará, na Serra de Guaramiranga, que foi onde aconteceu a história que contarei aqui. Antes de qualquer coisa, gostaria de dizer que o sobrenatural não obedece regras. Senão, seria algo natural. Ele não tem hora para acontecer, não segue um padrão, não é uma coisa programada, não tem um dia específico. Apenas um belo dia, sem que você espere, ele acontece. Como vocês verão na história a seguir. Foi há 21 anos atrás. Eu morava com meus avós em um sítio, dos muitos que tem até hoje lá. O lugar ficava entre Pacoti e Guaramiranga, e naquela época era um pouco afastado de outras casas e sítios. Lugar de clima serrano, cheio de matas e grandes árvores. Para quem procura uma vida saudável e tranquila, lá é um dos melhores lugares para se viver no Ceará. Os meus avós eram aposentados e eu morava com eles. Meus pais moravam em Fortaleza, mas eu nunca gostei de morar lá, por conta do clima e daquele barulho. Então, preferia ficar com meus avós. Meu avô cultivava uma horta e também tinha uma grande plantação de bananas, que eu ajudava a cuidar. Ele também tinha 2 cavalos que todas as manhãs nós saímos para um passeio, enquanto minha avó preparava o café. Era uma vida simples, mas eu sempre amei viver assim, e não trocaria esse tempo que vivi lá por nada. Mas até o lugar mais bonito do mundo esconde segredos e mistérios que nunca conseguiremos explicar. Um dia, eu fui com meu avô visitar um amigo dele que morava em Palmácia, um lugar próximo de onde morávamos, que fica também na serra. E quando chegamos, ele estava com seu filho consertando o telhado. Meu avô perguntou o que tinha acontecido, e ele falou: ontem à noite, alguma coisa ficou batendo no telhado e quebrou 10 telhas. Não faço ideia do que era, porque como você pode ver aqui, é bem alto. Não sei como ele subiu e ficou correndo aqui. Eu dei um tiro de espingarda e o que estava aqui em cima foi embora, mas deixou esse prejuízo no telhado para mim. Eles ficaram conversando um tempo e depois nós fomos embora. Quando chegamos em casa, veio outro amigo de meu avô e pediu um dos cavalos emprestado para pegar umas sacas de milho em uma carroça. E disse que pela manhã bem cedo ele viria deixar o animal e traria uma saca para meu avô. Então o homem levou o cavalo e nós fomos para casa. No outro dia, nada do homem chegar. E meu avô ficava zangado quando alguém falava uma coisa e fazia outra. Então fomos até a casa dele, atrás do cavalo, e saber por que ele não tinha ido como tinha dito que faria. Quando chegamos, vimos nosso cavalo amarrado no cercado, e o homem sentado com um braço enfaixado perto da porta. Meu avô perguntou o que tinha acontecido, e ele falou: Seu Josué, me perdoe não ter cumprido minha palavra. Eu estava esperando meu filho chegar para ir deixar seu animal. Ontem à noite, quando cheguei com o milho, parei a carroça bem aí onde o senhor está agora. Então tirei as sacas e depois subi no cavalo para deixar ele lá atrás. Foi quando eu vi aquele vulto passando na frente
e o cavalo se assustou. Nisso, eu caí para trás, por cima do braço, e ele saiu correndo. Quando levantei, vi aquele pássaro negro, quase do meu tamanho, voando ao redor da casa, e eu corri para dentro. Só que quando olhei, tinha uma velha, toda de preto, em cima dessa árvore que tem aqui do lado. Era uma velha com vestes pretas, que soltava uns gritos finos e soltava umas risadas a me olhar. Eu fechei a janela e só escutei aquele bater de asas já em cima do meu telhado. Minha mulher começou logo a gritar e os bichos aqui tudo louco do lado de fora. Depois de um tempo atormentando, o diabo se foi. Não faço ideia do que seja o que vi, mas coisa boa com certeza não era. Voltamos com o cavalo para casa e quando chegamos, perguntei a meu avô o que ele achava que era. Então ele falou: eu já ouvi muitas histórias de gente que viu essa coisa. Tem muitos nomes. Tem gente que chama de rasga-mortalha, porque quando vem ela, é porque alguém vai morrer. Outros chamam de comadre fulozinha, Matinta Pereira. São vários nomes, mas se trata da mesma coisa. Meu avô, antes de se aposentar, já tinha morado em vários estados, pois foi caminhoneiro por muitos anos. Por isso, ele sabia como era chamada a coisa que seus amigos tinham visto. Se passou quase um mês desde a história que tínhamos escutado. Então chegou a nossa vez de ver. Já era noite, quando escutamos um barulho de asas, tipo o barulho que o galo faz antes de cantar. Ficamos quietos em casa e só escutamos os cavalos correndo no quintal. Meu avô sempre foi sem juízo, então levantou, abriu a porta e foi ver o que era. Temendo que acontecesse algo com ele, fui atrás, mesmo com muito medo. E nós vimos o que os amigos de meu avô tinham visto. A criatura não fez questão nenhuma de se esconder. Era uma velha entre os galhos das árvores, com vestes pretas e soltava uns gritos muito altos, toda vez que se mexia de um galho para o outro. Meu avô tirou uma coisa do bolso e jogou no rumo da velha. Então voltou e entramos em casa. Dava para escutar aquilo pulando nos galhos e os animais correndo com medo. Era um tormento o assovio alto que aquilo dava. Ficou assim por alguns minutos e depois sumiu. Quando tudo ficou em silêncio, perguntei o que ele tinha jogado na criatura. E ele falou que era fumo. Ele explicou que a velha gosta de oferendas e que se derem algo, ela vai embora. Deve ser alguém que mora por aqui, mas é muito difícil saber quem. Como assim alguém que mora por aqui? Eu perguntei. Essa velha é alguém amaldiçoada, que vira essa coisa para perturbar a paz dos outros. Se um dia você estiver na mata e escutar uma voz falar: "Quem quer? Quem quer?", nunca responda, pois é ela querendo passar a maldição para você. É só jogar fumo ou tabaco
que ela vai embora. Nos dias seguintes, meu avô pegou uma vara bem grande e, perto de anoitecer, deixava na ponta da vara, perto de uma árvore, um pouco de fumo em um saco. Desde então, nós nunca mais escutamos nada. E foi assim até o dia que eu me mudei. Muito cuidado com as coisas que vivem na mata, principalmente as que não vemos. Essas sim são as mais perigosas. Boa noite.